Nessa semana, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a nossa convidada para falar sobre transexualidade é a deputada Érica Malunguinho, do PSOL. Fique agora com a íntegra da entrevista. Deputada, é um prazer tê-la aqui no nosso estúdio. Obrigada por ter vindo. Eu sei que a sua agenda é atribulada, corrida, mas para falar aqui com a gente, com o nosso público, obrigada. Muito obrigada também pelo convite. E vamos falar de um momento importante, mulher na política. Como é que anda a mulher na política hoje em dia? Eu acho não, né? A gente tem uma condição histórica muito construída de forma ideológica em torno da figura do homem, né? Do homem cisgênero. Inclusive, que faz ser necessário datas, por exemplo, como 8 de março, como a data das mulheres negras, que é dia 27 de julho. Enfim, datas que tragam à tona a lembrança e a presença das mulheres nos espaços, não só nos espaços públicos e nos espaços de poder. Então, a representatividade, ou a mulher na política hoje, ainda é muito incipiente, né? Ainda é muito frágil, pensando que nós deveríamos estar numa democracia representativa, e ela diz que é representativa, mas a maioria da população ela é de mulheres, inclusive de mulheres negras, e a gente não vê isso. Exatamente, devidamente representado nem nas casas legislativas, enfim, tampouco nas grandes empresas, tampouco nas empresas. Então a gente vive ainda estamos ainda sob uma estrutura extremamente patriarcal, que é gerida e movimentada a partir do homem cisgênero. E no meu caso específico, que sou uma mulher trans, isso toma uma outra complexidade, porque ainda nós, enquanto população trans, ainda estamos lutando pelo direito à humanidade, porque nem nos reconhecem como sujeitas e sujeitos humanos, né? É muito triste isso, mas há uma profunda exclusão que é sistêmica, que é desde a família, a escola, o mercado de trabalho e, obviamente, na política institucional. Eu sou a primeira deputada do Brasil. Isso que eu ia falar para a senhora. A senhora falou de representatividade, que já é difícil ter essa representatividade da mulher numa casa legislativa, no executivo, enfim. E a senhora é a primeira mulher trans em todo o Brasil a assumir uma cadeira num parlamento. O que significa isso para a senhora, para a sua história? E para aquilo que a senhora está escrevendo? Para mim, significa a continuidade de um processo que não tem volta e não deve cessar, que é um processo de emancipação, que é um processo de provocar, né, e de dizer efetivamente para a sociedade que a diversidade é a regra. A diversidade é a lei que rege todas as humanidades e toda a natureza. Então, eu, como parte da vida, da humanidade, e logo um ser diverso, né, por estar nas humanidades, eu tenho que estar presente também. Então, para mim, a continuidade dessas histórias, das histórias das mulheres negras, das histórias das LGBTs, da luta pela humanidade, pela cidadania. E tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é de uma mestra que chama Sueli Carneiro: a nossa humanidade, ela é inegociável, ela deve ser inegociável. E por isso que nós estamos presentes, assim. Então, isso significa isso na minha história, a continuidade de um processo, né, de vida que não diz respeito a mim unicamente, diz respeito a uma coletividade e uma história que é muito anterior e que há de continuar, né? Nós estamos aqui para, embora tenhamos sido construídas e amalgamadas por muita precarização, e isso não é uma coisa que eu estou dizendo, né, visto em todos os dados, né, que as mulheres trans, 90% delas se prostituem, e eu sempre falo isso, que não existe nenhuma sociologia que explique que uma totalidade de um grupo social esteja numa única profissão, assim como mulheres negras como empregadas domésticas, né, e não nenhum problema na profissão, nem
da prostituição, nem da empregada doméstica. Mas há um problema quando isso é colocado de forma compulsória para essas pessoas. Agora, o que nos resta perguntar é se existem mulheres trans que estão lá se prostituindo, 90% é que há quem consuma. E quem consome, com Você certeza… precisa inverter, na verdade, E quem isso. consome, com certeza, são pessoas que estão, inclusive, inviabilizando, impossibilitando a construção da nossa cidadania. Isso é que é mais grave, porque é justamente quem não nos quer saudáveis, que quem não nos quer presentes e com uma sociabilidade saudável é que consome nossos corpos. Então, isso é muito grave, né? Isso é muito sério. Acho que é uma reflexão importante que deve ser feita, mas efetivamente, na minha história, significa o rompimento, né, de uma lógica de violências. Embora elas ainda estejam presentes quando eu vejo aqui projetos que atentam contra as humanidades e a construção da cidadania das pessoas trans. Tem projetos aqui que já que são assim. E é muito sintomático o fato de projetos negativos à população LGBT passarem, terem tramitação tranquila, e projetos que são positivos são bloqueados. Então, assim, há nitidamente e visivelmente uma discriminação, um preconceito, embora digam que não, mas na prática é isso que acontece. Porque, enfim, né? Porque os projetos não tramitam positivos, afirmativos. E por mais que a senhora já esteja há um bom tempo no mundo da política, enfim, com seus engajamentos, foi o primeiro ano da sua legislatura, o ano passado, 2019. Foi a primeira vez que eu me candidatei também. Então, tudo de primeira. Como é que foi esse primeiro ano, esse 2019? De aprendizado, até que ponto de entender que bom que eu estou aqui para representar, que bom que eu estou aqui para mostrar para outras que se pode fazer diferente, se pode estar num lugar que muita gente poderia imaginar que não seria o seu lugar. Como é que é isso? Eu estou aqui, eu estou cumprindo uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade… cumprindo a responsabilidade que me foi legada num processo de vida, de reconhecimento, de busca pelas liberdades, enfim, pela equidade. Então, eu sinto que esse processo, né, da minha presença nesse lugar, ele é formativo, obviamente, para mim e também para as pessoas que nunca, por condições diversas, situações diversas, nas quais constam desde o preconceito, discriminação, exclusão, mas também constam a não oportunidade pela ignorância, pela estrutura sistêmica de apartar as pessoas trans desses lugares, eu estar presente. Então é formativo para essas pessoas também compreenderem essa realidade, essa humanidade, né? Porque eu não sou apenas um estereótipo de uma condição identitária. Eu não sou uma travesti negra. Eu sou uma travesti negra dotada, obviamente, como todas as pessoas, de humanidades, que tem desejos, tem anseios, pensa, analisa, elabora, enfim. E isso está ligado a uma coletividade. Assim, para mim, isso só tem sentido porque diz respeito à coletividade. O meu papel aqui e me entender nesse lugar indubitavelmente corresponde a isso. Enquanto fizer sentido, eu estarei presente, pensando que a luta das pessoas pretas e das pessoas trans, embora e essas lutas, a luta das mulheres também cisgênero, mesmo que fale sobre si, assim, eu falo sobre mim, mas eu estou pensando numa emancipação coletiva, pensando que a mulher trans, né, as pessoas trans são o grupo mais vulnerável do ponto de vista da estrutura social e, obviamente, se essa pessoa for preta, mais ainda, porque são os grupos mais vulneráveis. Então, imagine que quando a sociabilidade e a vida dessa pessoa que é extremamente vulnerabilizada, desse grupo, estiver bem, é óbvio que, consequentemente, estará bem para todo mundo. Então,
é quase como eu sou quase como uma sinalizadora de que as coisas vão bem ou não vão bem do ponto de vista da coletividade, da sociabilidade e da E sociedade. nesse momento é mais uma pessoa que está desbravando um local de trabalho. Por mais que nós estejamos em 2020, Uhum. né? Na minha visão, a senhora, se eu estiver errada, a senhora me corrija, por favor. É um desbravar um lugar. É um desbravar um momento, como a senhora acabou de falar. Não é só por mim, é por toda uma coletividade. E aqui no Alesp Conecta, o Alesp Conecta foi criado o ano passado, em 2019, justamente para a gente atingir um público que não quer ouvir muito sobre temas ligados ao parlamento, ao legislativo, à administração pública, que é o jovem, infelizmente, uma parte. E às vezes alguém pode estar escutando a senhora pela primeira vez. Né? Então é por isso que é importante dizer quem é também a Érica, né? A Érica que saiu lá de Recife? Recife, Pernambuco, e que veio para cá desbravar algo. Que eu imagino que chegando aqui ao parlamento, a senhora olhe para trás e fala, valeu a pena sair de lá. A pergunta será? Tô brincando. É uma brincadeira. Mas eu acho importante dizer que eu acho que combina muito com a sua pergunta anterior sobre a avaliação desse primeiro ano de Alesp e que corresponde também, acho que a resposta diz respeito à minha história de vida. O que eu estou fazendo aqui é sistematizando e organizando uma história de vida que diz respeito à minha vida pessoal, mas a história de muitas vidas, e transformando isso e trazendo para a institucionalidade. Então, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que eu aprendi e elaborei desde muito cedo o que é ser uma pessoa negra numa sociedade que é racista, dentro de um bairro periférico em Pernambuco, né, em Recife. Depois, quando a gente se muda para a região metropolitana, começo a viver uma vida como artista ali logo muito cedo, com 18 anos. Eu também sou artista, né? Artista visual, faço escrita também, fotografia e performance. E lá eu faço um trabalho de moda e comportamento, discutindo sexualidade, gênero e etc. E à medida que eu saio de lá, venho para São Paulo, eu vim sozinha, não venho com minha família, eu vim por um desejo enfim, eu não sei explicar muito bem, mas saí de casa, vim para aqui e aí adiciono esse processo, né, de uma vida como artista a um trabalho com educação. Começo a estudar educação, faço uma graduação em pedagogia e dou aulas durante muito tempo para crianças, adolescentes, professores. Trabalho com formação de professores por muito tempo e sempre pensando em arte e cultura como vetores importantes para pensar a elaboração do conhecimento, né? E o contrário do que muita gente pensa, de que acha que se faz, que se coloca ideologias na escola, que no processo formativo, né, não é isso. É oferecer a possibilidade para as outras pessoas entenderem, terem possibilidade de pensar sobre muitas coisas e não sobre apenas uma coisa. O educando, o estudante, a estudante, a pessoa ouvinte, ela não... A educação não é feita para que ela reproduza aquilo que ela ouve, mas sim que ela processe, elabore esse conhecimento, essa ideia, como uma possibilidade também de conhecimento e faça a sua própria construção. E aí eu termino esse processo como educadora, faço um mestrado em artes. Nesse primeiro bloco do Alesp Conecta, a deputada Érica Malunguinho contou um pouco mais sobre a sua história de vida e do ativismo político. Agora, no segundo bloco do Alesp Conecta, a deputada Érica Malunguinho contou os desafios da sua trajetória e do seu primeiro mandato aqui na Alesp.
A deputada contando no final do primeiro bloco como foi sair de Recife, vir para cá, para São Paulo, até chegar no mestrado em artes com educação, participou da formação de muitos professores. E a gente avança um pouquinho no programa. Se a senhora quiser ainda falar mais alguma coisa desse final do mestrado, Não, enfim. eu acho que foi isso. E aí, era a coisa que eu ia falar é que imagina tudo isso sendo organizado para pensar numa prática política institucional. E aí foi esse exercício que eu fiz. Aí eu acho que combina com a pergunta anterior, que era isso. Como é esse primeiro ano? É isso. E entender também que um gabinete, uma mandata, que se chama de mandata. Isso que eu gostaria de pedir para a senhora também, a gente pensando que, às vezes, quem está vendo a gente, não conhece muito o termo, ou nunca ouviu falar do termo. Explica para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o que é a mandata? Mandata diz respeito a uma disputa epistemológica, uma disputa do ponto de vista da gente analisar de forma crítica algumas coisas que nos foram impostas e colocadas. Por exemplo, o nome é mandato, mas por que mandato? Por que não poderia ser uma mandata? Por exemplo, se é de maioria de mulheres. Por que quando tem, sei lá, tem 50 mulheres e um homem se fala todos? E não todas. Por que a gente não flexiona para o feminino? E por que flexiona para o masculino sempre? Embora o homem seja minoria em alguma situação. Então, inclusive, dentro do ponto de vista da ressignificação e da mudança da língua, porque a língua é uma coisa viva, a língua, o que a gente fala é uma coisa viva, a oralidade é viva e ela se transforma e se modifica de acordo com o tempo, a história e a cultura e o uso dessa língua. Então imagine você que a palavra você é uma prevaricação horrível da palavra vossa mercê, vós mercê. Você, e hoje a gente fala VC no celular. Então, assim, entender que a língua está em transformação. Então, a gente disputar e dizer do ponto de vista da disputa mesmo, da língua, porque ela é organizada de acordo com alguns determinados padrões, a gente usa, inclusive, a palavra todes, ao invés de todos. Porque todes é uma coisa neutra, cabe para os homens, cabe para as mulheres. Então, assim, é um processo de ressignificação mesmo, de avanço para a gente, para sermos inclusivas. As pessoas gostam de usar esse nome inclusivo. Ficou na moda, né? Inclusão, mas não entendem que a inclusão perpassa por muitos aspectos. Porque a exclusão também perpassa por muitos aspectos, inclusive da língua, né? A acessibilidade das pessoas com deficiência não parte só de uma rampa, da ideia de ter uma rampa para quem é deficiente físico ou braille para deficiente visual. Perpassa por entender esse sujeito e essa sujeita que não está dentro dos padrões, né? do que disseram que é um corpo, que ela tem outras necessidades. E desejos também, como qualquer outra pessoa. Sim. Então, é nesse sentido. A inclusão perpassa por muitos aspectos, inclusive pelo aspecto da língua também. Então, que está em transformação. Então, e a sociedade também é por isso. Perfeito. Ótimo que a gente... Porque para todo mundo, para quanto mais, melhor. De forma que caibam todos, que seja possível a vida para todo mundo. É sobre isso. Sobre isso. E a gente vai continuando o nosso tema aqui do Alesp Conecta, Mulher na Política. Eu tenho a minha colinha aqui, Sim. que a nossa produção, a Flavinha, mandou aqui para mim, de uma pesquisa, né? 52% do eleitorado brasileiro é de mulher. Porém, essa representatividade dentro dos parlamentos, enfim, é bem menos que isso. 15% de deputadas federais senadoras, 14% de vereadoras, temos uma governadora. E aí? E aí é importante que nós façamos um pacto de mudança dessa realidade. E também tem um desafio. É um pacto de mudança da realidade e também de aprofundamento da discussão sobre as mulheridades. E entender que não basta ter um corpo, né, uma identidade de mulher. Precisa, é fundamental que se reconheça
no processo histórico que levou à necessidade de se afirmar mulher. Porque afirmar-se mulher diz respeito a uma condição que não é só biológica, e nós sabemos muito bem disso. Inclusive, hoje foi muito interessante. Eu tive uma experiência muito interessante. Vou dar. De uma. Tem um lugar que faz exames de ossadas, etc. Eu estou pesquisando muito isso por conta de um projeto que quer excluir as pessoas trans dos esportes. Tá. E dentro de uma frequência, né, de estudo de ossadas, 20% dessas ossadas é impossível definir se são de um homem cisgênero ou de uma mulher cisgênero. E assim, achei isso muito interessante, que era algo que eu já estava pensando, né, e elaborando a partir de leituras de artigos científicos. Mas enfim, o que eu estava falando é que entender todas as mulheridades possíveis e o que leva a este lugar de compreender a luta da mulher. O que é a luta da mulher? O que são as lutas das mulheres? Se não uma luta por emancipação, pelo direito ao corpo, pela emancipação, pela luta pela vida, por conta do feminicídio, de todas as violências sexuais, simbólicas e etc e tal. Então, se desconhece ou não pensa sobre essas lutas, efetivamente não deixa de ser mulher, mas não dá para reivindicar o espaço político, eu não falo político, da instituição, dessa luta. Porque, e eu falo isso a partir também de uma construção sobre a negritude. Não basta, não é qualquer pessoa preta que vai resolver o problema da representatividade. Porque a representatividade dessas pessoas só haverá de ser verdadeira se ela trouxer consigo a luta e os processos que fragilizaram essas populações, de modo que essa representação seja efetiva, de modo que se lute para reverter esse quadro de precariedade, de vulnerabilidade que esses grupos têm. Então, acho que é isso. A gente tem que fazer um pacto aí para o futuro, um pacto social mesmo, de mudança de uma realidade e sensibilidade de outras pessoas, porque para umas pessoas entrarem, outras vão ter que sair. Então, assim, como é que se dará essa generosidade, essa sensibilidade também para que essas mulheres, enfim, possam estar devidamente representadas? E a senhora falava um pouco, né, das mudanças da língua, né, da língua portuguesa, enfim, e a sociedade também vai se transformando. E esse tipo essa discussão, essa questão que a gente está falando, não é só para ser debatida entre mulheres. De jeito nenhum. É preciso que os homens também entrem nessa discussão, mas entrem de verdade. Sim. Né? Então a gente tem que levar para os nossos filhos, para as nossas casas, essa discussão, que discussão talvez não seja a palavra exata, mas, né, esse conhecimento de que também a sociedade está transformando. Você precisa entender que o outro é totalmente ele. Né? Sim. Acho que talvez falte um pouco isso, do outro entender que o outro é o outro daquele jeito e ponto, acabou. Sim. E sabe que uma coisa que é muito triste é que isso que aos meus olhos parece uma coisa tão trivial, tão normal. É óbvio que precisa se entender. As pessoas dizem que isso é ideologia de gênero. Isso não é ideologia de gênero. Acham que ensinar os meninos que eles não podem violentar, não podem ser superiores às meninas, não podem, não devam buscar esse lugar de supremacia em relação ao corpo da mulher, acham que isso é ideologia de gênero. Quando a gente fala de respeitar as diversidades, por exemplo, de uma existência como a minha, acham que isso não é ideologia de gênero. Não existe ideologia. Primeiro que esse termo nem existe, né? Isso não tem validade científica alguma. Né? Mas estão tentando deturpar, achando que isso corresponde a uma ideologia. Isso não é ideologia. Nós estamos efetivamente nos curando enquanto sociedade, de modo a dizer que essas vidas são possíveis e devem ser respeitadas. Aí às vezes dizem, porque não tem problema nenhum com a Érica, porque eu respeito ela. Não respeita. Respeita porque tem a obrigação de respeitar, porque eu tenho um poder institucional e fui eleita. Mas eu quero saber com outras pessoas trans,
com outras mulheres, sabe? Não é com a minha figura especificamente. Então, assim, existe uma discriminação muito forte. Muito forte. Sabe por quê? E as pessoas não entendem que é uma discriminação e um preconceito. Uma coisa é você não gostar de mim, certo? Uma coisa assim, eu não gosto dessa pessoa que sou eu, tipo, essa pessoa, essa mulher trans. Uma coisa é você não ter relação no sentido de uma sociabilidade comum com qualquer outra mulher trans Uhum. ou qualquer outro homem trans que ele, né, possa circular em qualquer outro espaço ou ser contratada para um lugar de trabalho ou de repente você estabelecer alguma relação de amizade ou de proximidade. Aí fala, não, é porque eu não gosto. Não é porque o nome disso é preconceito, é discriminação. Isso é transfobia, porque quando você coloca um grupo social como um grupo social inteiro Uhum. avesso a você e você não se aproxima dele, o nome disso é violência estrutural. E tem nomes. A língua em transformação deu um nome: transfobia, racismo. Sabe? É porque às vezes existe um discurso que fala assim: não, eu respeito, tá, não sei o quê. Não, não respeita. Né? O respeito perpassa pela compreensão profunda da existência da outra pessoa. Uhum. E isso perpassa por não bloquear os acessos dessa pessoa ao trabalho, à educação e etc e tal, que é o que se pratica constantemente. E aí, só para finalizar isso, tem um projeto que está aqui em tramitação na casa, que é uma tentativa de estadualização de um programa chamado Transcidadania, Tá. que é para fazer uma reparação num processo escolar, então, né, uma evolução no processo escolar, que a maioria de nós saímos da escola muito cedo por conta de todas as violências e etc. Uhum. E no mercado de trabalho. Esse projeto ele não sai da Comissão de Constituição e Justiça, que deveria analisar só constitucionalidade e está analisando mérito, assim, é nitidamente um movimento de discriminação em relação a essa pauta. E aí, ao mesmo tempo, pautas que são negativas passam livremente. Então, precisa se avaliar, as pessoas, a sociedade como um todo, inclusive essas pessoas que estão aqui, sobre o que eles entendem do que é respeito e compreender o que é discriminação e preconceito. Assim, as pessoas trans, travestis, as mulheres trans, as mulheres cisgênero também, elas não estão lutando pelo acesso à cidadania, pelo direito à vida, para entrar na vida de ninguém, mas para garantir da sua própria vida e do seu círculo social, sabe? Então, acho que é sobre isso. Assim. E por tudo isso que nós conversamos nesse programa, que a gente já está encaminhando para o final do segundo bloco, para o final do programa, a senhora imagina que ainda demora muito para que a mulher trans consiga efetivamente ser respeitada no puro da palavra? As mulheridades. Mulheridades, isso. Eu acredito muito na força. E eu sou uma pessoa que sou movida à prosperidade, ao afeto, à felicidade, à possibilidade do amanhã. Enquanto isso não acontece, eu vou brigar. E eu acho que tem muita briga pela frente, ainda. Tem muita briga pela frente, porque, inclusive, quem ainda é dono da narrativa não tem a sensibilidade para isso. E o dado do feminicídio, né, o dado da violência em relação às mulheres, tanto cisgêneras quanto transgênero, violência de morte, inclusive, além das outras, no Brasil e que vem crescendo vertiginosamente, mostra que nós precisamos, para além das legislações, porque nós temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que inclusive ainda estão brigando para ver se mulher trans pode entrar. Uhum. Inclusive tem uma lei aqui que chama Dossiê Mulher, que teve uma aprovação, mas ela só foi aprovada quando as mulheres trans saíram desse dossiê. E esse dossiê fazia um banco de dados sobre violências contra as mulheres. Nem para isso nos permitem estar. Nem num banco de dados em relação à violência, para você ver. Mas, enfim, mas de pouco adianta. As leis são muito importantes, né? Elas regulam a sociedade, mas pouco adianta se nós não fizermos um pacto social em relação à mudança desses paradigmas que perpassam pela proteção essencial do direito à vida, né? Da escolha
de existir e da existência de cada pessoa, da existência de cada pessoa, da humanidade que cabe a cada pessoa. Então, acho que tem muita batalha pela frente, mas não só é possível, como acontecerá. Deputada, queria agradecer a presença da senhora aqui. Passou muito rápido. Espero que em 2020, dentro da sua agenda, a gente consiga ter mais a senhora aqui para conversar muito mais sobre temas tão importantes quanto esse. Obrigada por ter vindo ao Alesp Conecta. Eu que agradeço. Axé. Axé. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Reveja os nossos programas no aplicativo que você pode baixar tanto no iOS quanto no Android da Rede Alesp. Até o próximo programa.